Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340 8143, Porto Alegre. Farmácia Sanar, Santo Agostinho, Rua Pero Lobo Pinheiro, 2071, Sarandi. Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para o Desenvolvimento Humano. IB Saúde. O IB Saúde pertence ao terceiro setor. É uma associação civil de direito privado sem fins lucrativos. OSS, Organização Social da Saúde. Criada em 2005, desenvolve e gerencia projetos nas áreas da saúde, educação, pesquisa e desenvolvimento humano. Celebra acordos de cooperação técnica, convênios e projetos parceiros com instituições de notório saber, como a Universidade de Caxias do Sul, a UX na Serra Gaúcha, além de instituições públicas e privadas voltadas ao desenvolvimento humano. Olá, estamos iniciando mais um Comunicando Direito da GESUL TV. Estamos hoje, sexta-feira, dia 8, iniciando o nosso programa. E a partir de hoje, então, estaremos na sua tela todas as sexta-feira e às quintas-feiras. No sábado, no mesmo horário, estaremos com a apresentação do Dr. Felipe Carmona. Não esqueça, então, que ambos os programas os senhores poderão fazer as perguntas comunicandodireito@gmail.com. Estaremos, então, hoje, no dia de hoje, na bancada, Dr. Demerval Mocelo Trajano, à minha direita, à minha esquerda, a doutora Jussara Tesselli, da Associação de Apoio aos Obesos e Bariátricos do Estado do Rio Grande do Sul, também presente a doutora Jussara Brito, funcionária da AGU, que também está nos prestigiando pela segunda vez, trazendo as suas informações que bastante importante para você, telespectadores. Hoje nós temos a pauta direcionada às questões polêmicas da semana. Não esquecemos que amanhã o Ministério Público Federal está lançando o Dia de Combate à Anticorrupção, um tema bastante importante e que provavelmente refletirá nas próximas eleições. Você é responsável de apoiar ao Ministério Público, mas também você tem a caneta para decidir as decisões do novo futuro do Brasil. Não esqueçam, então, que amanhã o Ministério Público está patrocinando e provavelmente vai nos brindar anualmente com este Dia Internacional da Anticorrupção. Nós vamos discutir hoje aqui alguns temas bastante importantes, dentre eles a nova decisão do Gilmar Mendes, do qual liberou pela terceira vez o barão do transporte no Rio de Janeiro. Também nós temos, vamos falar um pouco da Defensoria Pública, como é que você, cidadão sem condições de assistência jurídica, pode buscar a Defensoria Pública de como e qual os requisitos que os senhores podem ir lá, bater no judiciário e buscar esta ferramenta bastante importante que é a advocacia pública, do qual você, cidadão, tem direito este constitucional. Também nós vamos lembrar sobre o Novembro Azul, que observa-se que nós aqui nessa bancada falamos sobre Outubro Rosa, bastante divulgado, as entidades públicas defendendo esta bandeira, mas se vê então que o Novembro Azul foi um pouco diferente esse, pouco divulgado. Então nós vamos lembrar deste também evento importante para o homem. Nós então vamos passar ao Dr. Demerval para que traga as suas considerações referente a essa terceira
prisão e liberdade do barão do transporte. Doutor Demerval. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui na banca. Mais uma vez, ambientado pela presença da minha colega, doutora Jussara, senhora da Associação dos Bariátricos, doutor Cláudio. É muito triste para nós, enquanto cidadãos, e nós como advogados, né, ver isso aí, assim, a gente vê as decisões do Supremo, ele está andando na contramão dos interesses do país e do combate à corrupção, porque a impressão que passa, que consegue transparecer para todos nós, que quem tem dinheiro ou não vai preso ou não fica preso. Né? O Gilmar Mendes, ele está o quê? Desrespeitando os colegas dele só porque são de hierarquias inferiores. Esse Marcelo Bretas está fazendo um excelente trabalho, a opinião pública está a favor dele, está concordando que ele está fazendo o papel dele, está prendendo, agora há pouco tempo, dois governadores, duas ex-governadores, suas esposas, todos presos. Ele está tentando fazer, ele está tentando combater a corrupção, e o Gilmar Mendes desrespeita. Claro, a lei permite isso, mas a opinião pública se choca, porque quem que deixa transparecer para nós, doutor Cláudio? Algum interesse ele tem. Porque esse senhor aqui do transporte, ele tem 4.000 ônibus. Ele vai preso, quem tem não fica. É muito triste a gente ver isso aí, sabe? E a gente não poder fazer nada. Então a gente tem que realmente tentar pensar bem na hora de votar, pensar bem nos interesses do Brasil e se repudiar, divulgar que está errado. Isso não pode mais acontecer. Fica muito ruim para o nosso país. Doutora Jussara, se sabe agora novamente, saiu aí nas bancadas da mídia nacional, de que ele tem um impedimento, no sentido de que foi padrinho, se eu não me engano, do genro de Marcelo, da filha de um amigo. Da filha de um amigo lá do Barão. Sobre esse impedimento, doutora, há esse impedimento? Não há esse impedimento? Há uma ética na decisão, terceira decisão do Gilmar Mendes? Eu acredito que é uma questão moral a ser analisada, porque se eu sou madrinha de alguém e depois eu sou acusada por algum crime e eu favoreço aqueles parentes daquele que eu apadrinhei, eu moralmente me sentiria impedida. Pela ética de vida que nós temos, pela conduta que a gente prima, pela honra, pela decência, pela família, pelos direitos dos nossos semelhantes e pela sociedade em geral, eu seria a primeira a me sentir impedida e declarar também. Então eu acredito que essa desculpa que o ministro Gilmar Mendes está dando na sociedade, ela está provocando uma comoção, as pessoas não estão mais acreditando nas historinhas da carochinha, e aquela história do lobo mau que pegou o chapeuzinho vermelho, que quer a vovozinha, também já está ultrapassada. Nós estamos lidando com pessoas poderosas e perigosas. Eu tenho muito medo quando existe um desmando e o desmanche de um sistema que é político, num sistema que é jurídico. Eu vejo aí um grande desrespeito ao judiciário e eu tenho pena de ver isso no nosso país. Isso que é o meu sentimento, doutor Cláudio, a pena. Infelizmente é assim. Tenho certeza que alguma coisa vai mudar. Não vou reportar essa pergunta para a doutora em virtude da próprio comprometimento, que eu sei que a doutora até vai ficar um pouco constrangida, porque não digo que está representando a AGU, mas trabalha na AGU, está aqui e tem também as suas opiniões. Todavia, tenho certeza que esta decisão do Gilmar Mendes, ele entendeu de que não houve nenhum tipo de mudança para que Marcelo Bretas pudesse então levar a cadeia novamente nessa operação Cadeia Velha.
Ele foi preso anteriormente pelo juiz em uma outra operação, e agora nessa nova operação, chamada Cadeia Velha, ele foi preso pelo juiz de primeiro grau, e quando chegou esse habeas novamente lá no Gilmar Mendes, ele entendeu de que não houve mudança nenhuma e que aquela situação já tinha sido resolvida no primeiro habeas. Portanto, ele liberou com esses fundamentos. Mas, atento a isso, a nossa nova Procuradora-Geral, ela fez um recurso no sentido de que, informando que ele não estava responsável pela operação Cadeia Velha, e sim o seu colega. Então, agora, a fundamentação não é mais de impedimento, e sim por incompetência. E vai ser levado essa nova decisão aos seus colegas, que provavelmente vão decidir. Inicialmente vai para a própria turma, né, a turma do ministro, parece, se eu não me engano, a segunda, e posterior provavelmente vai para o plenário decidir. Mas a outra decisão ainda não chegou lá. Provavelmente eles vão decidir essas três decisões conjuntamente. E eu tenho certeza que alguma coisa vai mudar. Não porque se tinha que liberar ou não, mas sim pelo impedimento e sim pela incompetência por ele estar agindo como relator de um processo que não deveria, até porque a Operação Cadeia Velha seria de Gilmar Mendes. Mas acredito que Marcelo Breta é o segundo Moro, é o Moro do Rio de Janeiro, e nós temos, enquanto sociedade, aplaudir esses dois juízes que está faltando em todo o Brasil. Nós temos 2 juízes. Nós deveríamos ter milhares de juízes seguindo o exemplo desses 2 brilhantes juízes, e sabe que a corrupção está em todos os órgãos, estadual, municipal e federal, e os demais órgãos e os demais locais. Se vê pouca divulgação de algumas situações nesse sentido. Mas se sabe que a corrupção ela está em todo segmento. Na área do transporte, vejam, senhores que andam de transporte, senhores que estão dia a dia ao transporte, as empresas são as mesmas sempre. E existe uma licitação. A licitação geralmente é 10 anos, 20 anos, 15 anos. Por que isso? Porque a licitação é 5, não é 10, e porque sempre é o mesmo? Porque existe um cartel. Cada um pega a sua parte. Nós temos Gravataí, a chamada Sogil, que, desde que eu me conheço por gente, se encontra lá. Nunca teve alguém que poderia concorrer com esse pessoal. Nós temos Canoas, que pouquinho tempo era Vicasa e agora está mudando. Cachoeirinha agora mudou. Não é isso aí, né, Merão? Concordo. A decisão desses juízes, ela está minando, está trazendo assim, empolgando a população, porque a população está muito carente, muita corrupção, de ponta a ponta. Então, todo mundo está aplaudindo a situação dela. Tem um juiz também em Brasília, doutor Cláudio, que também está de primeiro grau também. São os 3, né? O Bretas, o Moro e um de Brasília, que também estão, são assim, os braços da Lava Jato, que também estão fazendo coisas assim que está reprimindo essa corrupção que o brasileiro não aguenta mais, entendeu? Vocês viram agora essa semana um bombeiro, tá? O pessoal não está se estourando, não está mais aceitando. A gente paga muito imposto. Então, o desespero fez com que aquele bombeiro pegasse um carro e disse que ele ia entrar no Congresso lá para, como prova de, se rebelando, entendeu? Controle psicólogo. Exatamente isso aí. Uma coisa que eu vejo nessas decisões que estão aparecendo dos juízes de primeiro grau é que antes os juízes de primeiro grau eles não tinham tanta visibilidade. Então, no momento que apareceu um Sérgio Moro e um outro juiz de primeiro grau que toma a frente e que faz valer a sua vontade, isso criou até um medo dos... Encorajou os outros também. E fez com que também a sociedade visse, pudesse notar que valia uma decisão de primeiro grau. A gente sabe que pelo duplo grau de jurisdição, muitas vezes essas decisões elas passam em branco. A sociedade não percebe porque ela já vai para
segundo por recurso, ou às vezes sobe para o STF ou STJ, então se espera que lá em cima venham essas decisões. Eu acho importantíssima essa visibilidade que o primeiro grau está tendo com essas decisões. Eu tive a oportunidade, quando eu cursei Direito, de assistir um debate entre juízes e desembargadores sobre isso, justamente o desrespeito das decisões de primeiro grau quando iam para o Tribunal de Justiça. E realmente hoje a gente vê, estão sendo impostas as decisões, estão sendo levadas a sério e esses juízes se fazem respeitar e a sociedade está conseguindo visualizar a importância deles nas decisões. Exatamente. Doutora Jussara Brito, a senhora entende que deveria ter mais juízes como Sérgio Moro e Marcelo Breta nesse nosso país? Com certeza. Não resta dúvida nenhuma que o país todo está passando por uma intensa modificação e os juízes de primeiro grau necessitam ser respeitados. O Gilmar Mendes, em suas decisões, tem passado por cima dos juízes de primeiro grau. E até mesmo aos seus colegas, porque o juiz prevento dessa operação seria o Dias Toffoli, e ele simplesmente atropelou o próprio colega. Então é um desrespeito total aos colegas e principalmente aos juízes de primeiro grau. Mas eu acredito que agora essa nova procuradora, que a princípio se achou que era uma aliada dele, mas que eu acho que acima de tudo está a consciência dela, que ela vai tomar atitude quanto a isso. Ela já pediu que seja restaurada a prisão preventiva do Barata Filho, e eu acredito que isso vai acontecer com base na prevenção, que é o juiz, o Dias Toffoli, que deveria estar julgando todos os recursos que entrarem referente a essa operação. Na cadeia velha. Uma coisa, doutor Cláudio, que eu tenho assim, também achado bem interessante, pelo clamor, doutora, da fim da corrupção, eles estão agora alterando os fóruns privilegiados. Para quê? Para que todos estejam, ninguém esteja acima da lei e a isonomia, todos serem iguais, entendeu? Por quê? Justamente porque lá no Supremo a coisa não anda como está andando no justiça de primeiro grau, entendeu? É uma outra coisa boa que a sociedade está pressionando e está sendo debatido e vai entrar. Não ter ninguém acima da lei, todos iguais. Certo. Gostaria de mandar um abraço ao meu amigo, meu irmão João Carlos Tessi, se fazendo aqui presente, ao vivo aqui, nos prestigiando com esse nosso belo trabalho. Minhas saudações, João Carlos Teles, e tenho certeza que seja bem-vindo a esta casa, que também tenho certeza que possa ser sua. Uma outra polêmica também, César Schimmer inaugurou o presídio de Canoas para desafogar toda aquela crise da segurança. Nomeou de forma provisória a Brigada Militar para que tomasse então a administração daquele presídio. E se vê que a crise está tomando conta novamente. Será que tem que abrir mais presídios? Será que tem que... Essa semana se viu novamente a Brigada Militar com presos dentro de porta-malas de viaturas. Isso, se não atentar à dignidade humana, lá do artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, eu não sei mais o que é dignidade humana, não sei mais o que possa ser, que o Estado vá fazer com aqueles que estão ainda sendo acusados. Observe que uma prisão, a pessoa não está sendo condenada, e os meios de comunicação falam em suspeito. Então, na verdade, são suspeitos presos dentro de viatura. O que ocorreu de 30 dias para cá para que houvesse isso aí dentro do Severo? O que acha que aconteceu? Houve mais prisão? Doutor Paulo, eu tenho um entendimento que as vagas que estão sendo abertas no presídio de Canoas, eles não suprem as carências. Tem muitos presos em cadeias, em delegacias, então assim, é muito pouca vaga. Acho também que muito pouco investimento do Estado no setor, porque tem que abrir vagas. Uma outra coisa, a criminalidade está acentuando.
Os brigadianos, doutor Cláudio, primeiro, o número despencou, a população aumentou. Aposentadoria. Os brigadianos, eles devem estar fazendo policiamento ostensivo, estão cuidando de presídios, de viaturas com presos algemados. Então, cada vez a segurança vai ficar mais caótica. Então não vejo a curto prazo. Ótimo, é louvável uma posição do governador de abrir 400 e poucas vagas. Não está totalmente pronto, só algumas aulas foram preenchidas. Então, eu acho que ainda não é para esse governo ainda a solução do nosso problema da segurança do nosso Estado. Doutor Sara Brito, breve relatinho, porque nós estamos terminando o nosso bloco. Eu acho que o que está ocorrendo no Estado em relação à segurança vem já em decorrência de vários anos sem investimento nenhum na segurança do Estado. Todos os governos anteriores, nenhum priorizou a segurança. Agora está esse caos que nós estamos vendo. Precisa muito mais presídio, precisa muito mais policiamento na rua, precisa de tudo, a segurança tem que ser prioridade do governo. Quando entrar, agora nas próximas eleições, o povo tem que prestar atenção nisso. Vamos eleger, no mínimo, quem invista em segurança, saúde, mas principalmente segurança, que é a base de toda a vida da sociedade. Não tem como tu viver num estado sem segurança. Obrigado. Vamos chamar os nossos intervalos e já retornamos com o segundo bloco. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis. Farmácia Sanar. Santo Agostinho. Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para o Desenvolvimento Humano. IB Saúde. Retornamos então ao nosso segundo bloco. Você, telespectadores, de repente está estranhando que nós estamos hoje, sexta-feira, com Comunicando Direito da GESUL TV. Explicamos que sábado continua GESUL TV, com o capitaneado pelo Dr. Felipe Carmona. Nosso programa também será reprisado na quinta-feira, às 13 horas. As suas perguntas poderão ser direcionadas ao Comunicando Direito, @gmail.com. Não esqueçam que as suas perguntas e respostas serão dadas aqui para você, telespectadores. Retornando a esse bloco, então vamos falar sobre o movimento Novembro Azul. Vejamos que nós tivemos Outubro Rosa e diversos telespectadores, diversas pessoas, entidades públicas fizeram um grande movimento para esta grande importância sobre o câncer de prevenção nas mulheres. E Novembro Azul teve origem na Austrália, em 1999, através de um grupo de pessoas, do qual eles tiveram, então, essa ideia de conscientização da saúde e arrecadação de fundos para doações de instituições de caridade. E lá decidiram, então, que naquele período os bigodes cresceriam. E a partir daí, então, criou esse movimento nacional. Porém, se vê que não tem uma grande repercussão como tem o Outubro Rosa. O homem é um pouco tímido em consequência de alguns exames que tem que fazer. Principalmente é histórico e se vê que o homem aqui do Sul é considerado machista e tem, às vezes, até vergonha de falar que fez o seu exame. Portanto, nós vamos apenas relembrar sobre este grande movimento que deveria ter a mesma movimentação que o Outubro Rosa. Doutora Jussara, que trabalha nessa área da saúde e tem nos trazido hoje belas informações com referência a você que possa fazer este teste. Doutora Jussara. A nossa associação, que é a Associação Brasileira de Apoio aos Obesos e Bariátricos, ela também se preocupa com o homem, na questão da próstata. Eu até vou me permitir aqui ler só um trechinho que diz o que é a próstata, porque muitas pessoas perguntam, afinal, o que é próstata? Onde é que fica? Por que existe?
Então eu achei uma coisa bem interessante no nosso querido amigo Google, que nos socorre em vários momentos, e todo mundo hoje lança mão desse recurso. Então diz assim, a próstata é uma glândula que só o homem possui e que se localiza na parte baixa do abdômen. Ela é um órgão com forma de maçã e se situa logo abaixo da bexiga e à frente do reto. Ele é um órgão muito pequeno. Ela envolve uma porção inicial da uretra, tubo pelo qual a urina armazenada na bexiga é eliminada. A próstata produz parte de sêmen, líquido espesso que contém espermatozoides, liberado durante o ato sexual. Bom, só essa explicação já justifica o porquê do exame do toque retal, porque não existe uma forma mais eficaz para se ter diagnosticado e confirmado um diagnóstico de câncer na próstata do que justamente esse exame. E pela difícil localização que ele tem, ele precisa ser feito esse exame de toque. O PSA, que é o primeiro exame que se faz, é justamente para se investigar se existe alguma célula maligna, se esse PSA, que é o líquido que carrega o espermatozoide, que fica no escroto masculino, se ele está na corrente sanguínea, é sinal que alguma coisa está errada. Então, esse exame de PSA mais o exame de toque retal, ele leva diretamente o homem a ir ao seu urologista e começar o tratamento, tendo ou não o problema do câncer. Às vezes é só uma prostatite. Mas também nós queremos dizer que a obesidade no homem, ela dificulta esse tipo de exame, porque a própria gordura dificulta o acesso do médico, a própria gordura leva o PSA nas células de sangue, também ela confunde os exames de laboratório. Então vejo que se aliar a obesidade com a investigação, existe um dificultador. Quando ela é confirmada, às vezes o câncer já está instalado num estágio bem mais avançado. Então, o que nós temos que falar? Prevenção. O homem tem que perder a vergonha, tem que deixar de ser machista, tem que deixar de ser preconceituoso com esse exame, porque ele é o mais eficaz, ele é um exame que realmente ele diagnostica com certeza o câncer. Então, cuidar da obesidade, fazer um tratamento adequado, procurar o seu urologista, o proctologista também, fazer com que também o homem faça mais exercício físico, principalmente depois dos 40 anos, embora muitas, algumas leituras que eu fiz dizem que só a partir de 50 anos, mas também tem uma corrente mais moderna de tratamento que diz que a partir dos 40 anos, pelo tipo de vida sedentária que hoje o homem está levando, ele tem que buscar o auxílio e fazer esse exame anualmente, tendo ou não algum diagnóstico. É muito importante, como para a mulher o câncer de mama, se não for diagnosticado cedo, as complicações são grandes e a cura fica diminuída também. Da mesma forma, para o homem, o câncer de próstata, ele deve fazer o diagnóstico cedo, porque existe mais de 90% de cura no câncer de próstata, se o homem for caprichoso, como a mulher é nos exames. Então, deixem de ser preguiçosos, homens, vão ao médico, procurem um tratamento, vocês estão dando qualidade de vida para vocês. Também é recomendado que se faça, para o combate da obesidade, atividade física, mas cabe aqui lembrar que a atividade física ela tem que ser monitorada pelo médico uma vez que for diagnosticado o câncer. Na prevenção, claro que uma academia ajuda, uma dieta ajuda, mas uma vez diagnosticado o câncer, tem que se fazer uma dieta equilibrada com acompanhamento médico e os exercícios físicos têm que ser liberados paulatinamente pelo médico. Então esse é o recado que a gente dá aqui, que já passou o novembro, mas esse problema não vai estancar porque o novembro passou. Esse problema ele é contínuo. São 61 mil casos de câncer de próstata diagnosticados por ano no Brasil e apenas 13 mil, aliás, apenas não, 13 mil já são casos que não têm mais solução, eles já estão à beira da morte. Então, gente, isso aí é uma coisa muito séria. Então, eu aconselho que aqui
Conversando Direito diz hoje para vocês que tem que cuidar, tem que fazer o tratamento e não pode relaxar. O mundo inteiro tem esse mal como o segundo mal que mais mata o homem. Primeiro é as doenças cardiovasculares. Uma pergunta que não me cala agora aqui, sendo o doutor Demerval o homem da saúde, já fez o teste, doutor Demerval? Sim, não. Câncer de próstata, doutor Cláudio, o senhor botou em maus lençóis aqui, mas eu vou ser coerente. O câncer de próstata ele mata justamente porque as pessoas têm preconceito. Então é o seguinte, doutora, a situação que ela está fazendo é bem interessante. E assim, então, dos 40 a 45, uns outros especialistas falam em 50 anos, o homem diminui a produção de testosterona, que é o hormônio sexual masculino, né? Estou falando que eu sou farmacêutico, então tenho uma experiência na faculdade, aprendi isso aí. Baixando a testosterona, aumenta o PSA. E aumentando o PSA, o homem tem a hiperplasia prostática benigna, que é um crescimento acentuado da próstata. Então, onde é que se visualiza? É justamente fazendo os dois exames, doutor. O exame, que é o exame de PSA, que é a contagem do hormônio PSA, e o exame de toque retal, que é com o dedo, que o urologista faz. Então, os homens têm, por causa do preconceito, é que eles morrem muito de câncer no Brasil. Então, eu fiz e recomendo que perca a vergonha. A saúde da gente não tem preço. Então, percam e façam porque vale a pena. Não vai deixar de ser homem, não vai... Não. Quem tem a propensão vai ter, mas façam porque a saúde da gente está acima de qualquer coisa. Qualidade de vida é a palavra. Doutor Demerval, segundo a pesquisa, dizem que o homem com pele escura, ele tem mais propensão, né, de ter o câncer. Tem alguma explicação científica para isso ou não? Doutor Cláudio, assim, os estudos, porque assim, ele tem alguns componentes genéticos também. Então, a pessoa, a pessoa da raça negra, não está bem esclarecido, mas eles recomendam, os urologistas, especialistas, que façam com 40 a 45, façam um pouquinho antes, porque ele tem maior probabilidade, então, que ele se previna mais cedo, entendeu? Não tem uma explicação muito assim científica para isso, não. Pelo que se sabe, não tem uma causa específica para esse câncer. Até hoje a medicina não descobriu o que causa câncer de próstata, mas ela também recomenda que da raça negra, ou que se tenha alguma pessoa em primeiro, segundo grau na família que tenha tido a doença, que faça precocemente esse exame. Embora eles chamem o câncer de próstata a doença da terceira idade, mas mesmo assim, a raça negra ela deve ter alguma diferença, como ela tem a anemia falciforme, como ela tem uma composição muscular superior à da raça branca, que a gente vê nos atletas, né? Então, existem componentes das duas raças que fazem a diferença, então, que eles também tenham mais cuidado e façam o seu exame mais precocemente. Doutora Sara Brito, já teve algum amigo ou conhecido que teve essa doença? Sim, tem bastante conhecidos. Já por sermos da raça negra, na família eu tenho já pessoas com câncer de próstata, tenho parentes próximos, amigos que já tiveram bastante, uma doença muito terrível. Eu aconselho a todos que procurem fazer o exame está disponível na rede pública a todos. Tem que correr atrás, tem que se cuidar, tem que zelar pela vida. Muito bem. Simplesmente esta enfermidade, que é comemorada no dia 17 de novembro, de cada ano, o câncer da próstata. Eu tive 2 amigos que se foram por causa dessa doença. Um deles praticamente estava ao meu lado por mais de 15 anos sem a gente perceber. Simplesmente um dia ele fez um teste, constatou que estava com câncer e 2 anos depois ele veio a faltar. Depois eu tive um outro amigo também com 5, 6 anos de conhecimento, funcionário inclusive da doutora Jussara, também
De repente apareceu diagnosticado com este câncer e 6, 7, 8 meses ele também faltou. Mas o curioso é que se recomenda que se faça esse exame de 40, 50, e eu sempre fiz alguns tipos de exame e nunca me pediram nenhum tipo de exame de toque. Sempre foi o PSA. E estranhei porque nunca nenhum médico me pediu para fazer esse exame. Só o PSA. Como o PSA sempre estava normal, acreditei que não tinha necessidade de fazer e os médicos também nunca fizeram. Até que um dia eu fui no urologista para ver um outro problema, né? E cheguei lá, o médico fez o tal de exame de toque sem eu saber. Né? Aí cheguei em casa e disse, olha, fizeram o exame, então não tem nada, tranquilo. Mas pelo menos o cara tinha que me avisar, né? Que estava fazendo. Então, eu acredito que esse exame que os homens têm que fazer, eles têm que ser recomendado lá quando o paciente chegar lá no escritório ou lá no consultório e já recomendar, porque o homem já é difícil procurar. E se o médico não recomenda, ele acha que está tudo bem, né? Acha que está tudo bem. E aí acontece isso aí dessas vítimas, como esses nossos amigos e também, né? Com a doutora Jussara, sabe lá se agora essa última vez, constatavam que tivesse alguma alteração. Não é? Graças a Deus eu não tive esse problema. Sabe o que acontece, doutor Cláudio? Uma coisa assim, ó, que por que as pessoas... Primeiro o preconceito também, né, claro. E como é uma doença silenciosa, não sente nada. Tem alguns sintomas até para você e a telespectador. Sintomas para... Exame é praxe, de 40 a 45 devo fazer sem problema. Mas já começa assim a ter dificuldade de micção, se levantar várias vezes à noite para fazer xixi, ir ao banheiro. Então, são sintomas, então, mas ela é uma doença silenciosa, não se sente nada. Então, quando a pessoa se dá por conta, já está em estágio avançado, aí já é quase que irreversível. Por isso que o exame é imprescindível. Entendeu? Agora eu queria uma explicação, como mulher. Por que todo, eu digo todo, mas eu não vou generalizar, quase todo, o homem tem resistência a ir a médico? Eu pergunto para ti, seu João. Eu falo, vai ao médico. Eu não tenho que ir a médico, não preciso ir a médico. Não tô doente. Exatamente. É vergonha. Não, mas a gente vê, eu estou brincando aqui, claro que o meu marido está aqui assistindo, mas eu vejo que existe uma resistência muito grande do homem se tratar. Sim. Né? Ele acha que ele é super-homem. Super-homem. E já a mulher, ela é mais suscetível, ela sente uma dorzinha, vai ao médico, ela sabe que tem problemas ginecológicos e é bom fazer a avaliação para prevenção também de câncer de útero, que também é uma coisa muito séria. Já a mamografia, né? Claro. Então a mulher, eu acho que ela é mais educada para ir a médico do que o homem. Mas isso é bom para ela, é por esse caso que muito mais homens morrem de câncer do que mulheres. Exatamente. Prevenção. Por isso que existe uma diferença também, porque a mulher tem mais uma sobrevida do que o homem, certamente porque ela se cuida mais. Exatamente. Né? Bebe menos, fuma menos. Eu acredito que o homem tradicional, ele tem resistência ao médico. Os homens de 30 para cá já não tem mais essa resistência em virtude de que na época do homem tradicional a medicina era muito raro. Né? Quem era o médico? Demerval aqui é farmacêutico, tem farmácia há 38 anos, na Santo Agostinho, e sabe que o médico do pobre é o farmacêutico. O médico do pobre que não tem condições de ir para o SUS, ele vai na farmácia, ele pede o remédio na farmácia. E o farmacêutico, tanto tempo que ele trabalha naquilo ali, com o receituário médico, trazendo a receita do médico, aquele problema, ele já replica aquilo para o próximo, então acaba, muitas vezes, o homem tradicional bater na farmácia. E é tão verdade que agora as farmácias fazem parte do Sistema Único de Saúde. Está lá, na lei do SUS, a farmácia fazendo parte do sistema de saúde. Portanto,
Eu acredito que o exame tradicional é assim. Eu procuro fazer todos os exames uma vez por ano e recomendo que você faça, né? Mas imagina você, telespectador, que não tem convênio. Vai bater no SUS, vai pedir um exame completo. Como é que, se não tem médico, não tem exame nem para o tratamento, tem pessoas que têm câncer, está constatado que tem câncer, não pode fazer quimioterapia porque não tem quimioterapia. Como é que o pobre vai fazer esse exame? Tem algum recurso? Como é que ele pode constatar e buscar um exame não sendo particular? Doutor, ele pode procurar o judiciário, né? Porque a saúde é pública, universal, pelo menos no papel gratuito e de qualidade, né? A gente sabe que não é bem assim na prática. E a prevenção? Então, a gente está falando sobre a prevenção. Eu digo, como é que o cidadão vai fazer uma prevenção se o Estado não dá essas condições para ele? Mas como a doutora Jussara falou, ele pode ser feito no SUS. É demorado, mas o SUS tem gratuito. Então, é claro, ele não funciona muito bem, então é muito demorado. Se faz marca uma consulta, é demorado, demora para ser chamado, mas o SUS faz, o SUS faz. É só o urologista que tem outro? Não, geralmente tem que consultar um clínico geral primeiro, né? E ele encaminha para o urologista. Pode pegar até esses postos da família e eles encaminham. Agora, é claro, é lento, é demorado. Até por causa da escassez de especialistas, de urologista mesmo, em atendimento pelo SUS, assim, não é como o ginecologista. A mulher tem muito mais acesso, tem muito mais especialistas ginecológicos do que o urologista. O urologista pelo SUS, para conseguir, é um problema. É complicado, as pessoas às vezes procuram o recurso e não tem o atendimento porque não tem um especialista na rede pública. Aí é bem difícil. Estamos terminando o nosso segundo bloco. Nós vamos chamar nossos intervalos e já retornamos com o último bloco. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis. Farmácia Sanar. Santo Agostinho. Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para o Desenvolvimento Humano. IB Saúde. Estamos retornando ao nosso terceiro bloco. Agora nós vamos às perguntas dos telespectadores. Lembrando a você que podem fazer qualquer tipo de pergunta referente às questões jurídicas e políticas, questões de atualidade, através do comunicandodireito@gmail.com. Hoje nós vamos fazer a resposta do telespectador. O empresário informa que tem um funcionário há mais de 5 anos, com vínculo de emprego, e pergunta se pode ser beneficiado pela nova lei para efetuar acordo de despedida. Então a gente vai responder através do debate e você, telespectador, fica atento a esta pergunta. Doutora Jussara. Bom, a previsão, na rescisão por acordo, a nova lei prevê que o aviso prévio indenizado será pago pela metade. Isso está na nova CLT, na nova lei. Em caso de aviso prévio trabalhado, o período também cairá pela metade, ou seja, de 30 para 15 dias. Então a pessoa tem que pensar bem antes de fazer qualquer acordo nas perdas que vai ter. Agora não, tem que estudar bem, procurar um bom advogado, não é agora fechar qualquer acordo, né? Ela também poderá movimentar 80% do fundo de garantia do valor depositado pela empresa. Entendeu? Então, não esquecendo que o empresário tem um funcionário de 5 anos de casa, então já tem estabilidade. E aí eu vou me reportar ao doutor Demerval sobre o que ele entende, se é vantagem, se não é vantagem para o trabalhador, fazer esse acordo. Eu tenho uma opinião com meu colega Jussara, que como na alteração da CLT, o nome já está dizendo, é um acordo. Então, no acordo, todos os dois têm que ceder, né? Por isso que ele saca só 80%, porque é sempre 40%, porque fica 10% para o governo, saca 40% porque cada um está cedendo 10%. Então, como a doutora Sara falou, o trabalhador tem que ver
é interessante para ele, porque ele perde algumas regalias, ele não vai ter seguro-desemprego, né? Também o aviso prévio também vai ser de 30 para 15 dias, não está diminuindo. Então, não é que ele não tenha um ambiente bom para continuar o trabalho, ele tem outro emprego em vista, mas que ele faça melhor quando ele estiver no serviço lá e olhe antes de fazer um acordo, seus interesses, seus direitos, pode procurar um advogado, pode procurar a Defensoria Pública, dar outras orientações e ver o que ele acha melhor para si, doutor Cláudio. Doutora Jussara Tesselli, estando o trabalhador sem o direito do seguro-desemprego, ele tem 5 anos, vai ter 5 meses de seguro-desemprego se for despedido. Será que é vantagem? Ele não deveria fazer esse acordo se tiver um emprego em mente? Eu acho que ele tem que se assegurar primeiro de um emprego, né, para ter a segurança na hora do acordo, porque simplesmente fazer um acordo e levar desvantagem não vai surtir para ele grandes efeitos. Mas para o empregador até que é vantagem, né? Mas para o empregado eu acho que ele deve pensar 2 vezes se esse acordo será vantajoso. Muito bem. Então não esquecemos que os requisitos para que seja feito um acordo entre patrão e empregado é que esse acordo venha do empregado. É o empregado que deve solicitar ao patrão se ele quer sair através desse acordo. Porque ele não pode ser, de hipótese nenhuma, ser constrangido a sair através desse acordo. É livre e espontânea vontade. No momento que ambas as partes assinaram este acordo, esse trabalhador não pode buscar depois lá no judiciário qualquer tipo de reclamação com referência a esse acordo. Ele não poderá reverter, porque a nova legislação agora, ela teve uma reflexão no sentido de que proteger um pouco mais o trabalhador. O empresário aqui está mais protegido com referência à situação da própria CLT. Essa nova alteração fez com que ambos, né, tivessem então de despedir. Mas como foi dito aqui na bancada, este acordo, você, trabalhador, deve pensar, porque se fizer esse tipo de acordo, perderá praticamente 20% do que está depositado. Não vai dizer que ele vai deixar de ganhar. Esses 20% vai ficar lá na sua conta vinculada e amanhã depois, quando tiver condições de retirar numa aposentadoria, um projeto, algum programa do governo, aqueles 20% vão ser retirados. Agora, o aviso prévio perderá, porque o aviso prévio vai receber a metade, caso trabalhado, vai ter que trabalhar aqueles 15 dias. O que pode ocorrer? Que dentro desse acordo, isso aqui é um acordo entabulado pela legislação, poderá ser modificado este acordo. Poderá o próprio patrão dar os 15 dias a mais, liberar o funcionário. Porque isso aqui o que não pode é o empregado ser prejudicado. Cito como exemplo. Aqui fazer um acordo de 70%. Né? Então a legislação está dizendo que é 80% que ele vai ter direito, então não tem como modificar porque são depósitos lá do FGTS. Mas os 15 dias que ele tem que trabalhar, o patrão pode liberar ele sem problema nenhum. Agora o que não pode é, dentro do acordo, fazer com que ele trabalhe os 30 dias. Sendo benéfico para o empregado, é aceito sem problema nenhum. Então, algumas mudanças da CLT vai fazer com que a economia do Brasil aumente, porque o patrão vai contratar sem medo. Doutor Demerval, tu como patrão, acha vantajoso? Eu acho que tem que olhar o caso concreto, né? Se tu tem um bom funcionário, não vai querer que ele seja dispensado, porque a verdade é que o empregador precisa do bom funcionário, do bom empregado. Eu vou dar um exemplo, tem as minhas lá, as meninas lá, são excelentes funcionários.
se eles me propuserem acordo, eu tento demovê-los dessa ideia, porque eu preciso deles também. Então, mas, se for o caso de não ter outra alternativa, eu acho que uma saída boa é um acordo. Sim. A doutora Jussara Brito vai ler a nossa segunda pergunta do telespectador. A telespectadora, ela não se identificou, ela informa que não tem condições de pagar um advogado e pergunta quais os requisitos para obter um advogado público. Responde. Todo cidadão ele tem direito ao acesso ao judiciário, né? Então, o que ele pode fazer? Defensoria Pública. A Defensoria Pública é justamente para isso. Os casos que a pessoa esteja em condições de vulnerabilidade, que tem pouco, que consiga comprovar que não tem condições suficientes para se manter, então tem critérios, né? Meio salário mínimo por dependente, um baixo custo de salário que ele tenha, então ele procura a Defensoria Pública. E a Defensoria Pública pode, inclusive, defender empresas jurídicas também, que tenha um lucro mensal até inferior ao salário mínimo, também pode ser procurado a Defensoria Pública, que ele vai fazer as vezes de advogado e vai defender os interesses do trabalhador ou dessa empresa jurídica de pequeno porte. O telespectador, então, faz a seguinte pergunta: qual é os requisitos, né, para se buscar uma assistência judiciária gratuita? Nós temos a advocacia particular, nós temos a advocacia pública e também nós temos a advocacia através de contrato de convênio, que é os núcleos práticos jurídicos que o MEC implantou nas faculdades através de uma resolução a 09 de 2004. O que o MEC fez? Fez com que todas as faculdades de direito tivessem lá dentro da sua faculdade, no sentido de que tenha a prática jurídica dos futuros advogados, através de um professor orientador, que vai então pegar esses processos e então trabalhar de forma gratuita. Então são núcleos práticos jurídicos. Alguns fóruns já tem dentro do fórum, por exemplo, em Porto Alegre, no Sarandi, no último andar tem da São Judas Tadeu, lá um núcleo implantado dentro do fórum. Então, além da Defensoria Pública, poderá buscar nesses núcleos. E também dentro das faculdades, todas elas têm as suas faculdades, o seu assessoramento, desde que essas pessoas tenham condições, esses requisitos. Se chama, né, na linguagem jurídica, a pessoa hipossuficiente, ou sem condições de arcar. Só que essas condições, ela vai ser analisada por cada defensor, cada advogado, cada setor que você procurar, e terá então esse direito. Esse do meio salário tem que fazer essas provas, por isso que tem que levar essas documentações, exigido comprovante de endereço, que geralmente os núcleos, né, eles pedem que seja domiciliado com domicílio praticamente naquela região. Se é de uma outra cidade, provavelmente você será direcionado a uma defensoria pública ou para um núcleo, se lá existir algum tipo de faculdade. A defensoria pública, ela foi instituída para suprir, né, as necessidades jurídicas, porque o artigo 133 da Constituição Federal fez com que o advogado seja indispensável à administração da justiça. O que quer dizer isso? Nenhum processo, nenhuma pessoa processada, ele pode ser preso ou até mesmo extirpado os seus bens através de um processo que não tem uma defesa. É o chamado princípio do contraditório e a ampla defesa. Está lá tipificado no artigo 5º da Constituição Federal, inciso 55, onde diz que as pessoas têm que ter defesa. Mas o cidadão, às vezes, não sabe disso. Então, é nomeado um defensor público, quando a pessoa é processada. Agora, quando a pessoa quer buscar o seu direito, aí tem que bater na Defensoria Pública
ou tem que bater nesses núcleos jurídicos, né? E lá então buscar seus direitos. Então, se a pessoa é processada, automaticamente o juiz já vai nomear um defensor, ou pelo menos intimar a pessoa para contratar um advogado, se achar que dentro do processo a pessoa não é o EIP suficiente para pagar as custas ou mesmo pagar um advogado particular. Isso é um sistema democrático, a maioria, às vezes, a meu ver, até meio demagogo, porque imagine que o cidadão é assaltado, a polícia, que é Estado, prende, o Estado levou para o presídio e o Estado ainda paga para aquele cidadão um advogado e, além disso, ainda paga uma cesta, que é uma cesta básica lá para a família, que é o auxílio reclusão. Então, imagine, então é uma situação bastante complicada, mas você tem direito, todos têm direito, aqueles que não têm condições. Hoje nós estamos encerrando o nosso programa, espero você no próximo sexta-feira e na próxima quinta-feira. Um grande abraço para você. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis. Farmácia Sanar, Santo Agostinho. Rua Pero Lobo Pinheiro, 2071, Sarandi. Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para o Desenvolvimento Humano. IB Saúde. O IB Saúde pertence ao terceiro setor. É uma associação civil de direito privado sem fins lucrativos.